Bom dia, turma, tudo bem? Quando se fala em língua portuguesa, um dos maiores erros que nós temos é em relação ao uso da vírgula. Mas, professora, a vírgula é um erro tão comum assim no dia a dia da sala de aula? Gente, com certeza. Como eu falei em outra aula, o texto que a gente mais, que os alunos têm maior dificuldade é a escrita de texto, principalmente o texto dissertativo argumentativo. Dentro da escrita da redação do Enem, tem o critério, que é o primeiro critério, o uso da gramática normativa, que os alunos perdem muita nota, em relação principalmente ao uso da vírgula. A vírgula não é só para dar uma pausa da respiração, não. Ela tem que ser usada sintaticamente de uma forma adequada, coerente com o texto. Então, para isso, nós temos aí quando utilizar a vírgula. Separar termos de uma mesma função sintática, tá, gente? Se for adjetivos, por exemplo, eu vou descrever uma paisagem, A paisagem hoje está bonita, ensolarada, Vou descrever uma pessoa, ela é alta, magra, cabelos escuros, os olhos castanhos, enfim. Eu vou, fazer uma lista de compras, por exemplo, eu tenho que comprar farinha, café, açúcar e arroz. São elementos da mesma função, ou seja, da mesma classificação morfológica. Então, para isso, nós utilizamos, as vírgulas. O exemplo aí tá, Classe de palavras substantivo. Separar os predicativos dos núcleos a que se referem. Predicativo é como se fosse um adjetivo. Predicativo, ele está qualificando, dando uma ação, uma característica ao sujeito ao qual ele se refere. Separar adjunto adverbial deslocado, Ontem eu fui ao parque, então nesse caso aí tem o uso de vírgula. Objeto no início da oração, repetido mais adiante na frase. Esse dinheiro nunca mais voltaremos a vê-lo. Então, o lo aí está se referindo a esse dinheiro que no início da frase está separado por vírgula. Diante de conjunção adversativa ou conclusiva, nesse caso aí nós vamos ter, entre vírgulas, aposto e vocativo. Plínio, o filho mais velho, decidiu sair de casa. O filho mais velho, aí é o aposto, é uma explicação de algumas coisas, Por exemplo, as frutas que estavam maduras seriam consumidas. Verbo subentendido. Os homens decidem com o cérebro, as mulheres com o coração. Então, aí, para eu não repetir o verbo decidir, eu coloquei, fiz uso da vírgula. Termos intercalados usados para resumir, incluir, excluir, retificar ou exemplificar. Esse caso, por exemplo, pode ser resolvido rapidamente, Separar orações coordenadas, ela faz teatro, ouve palestra, isso se atualiza. Separar as orações explicativas, separar orações que antecedem a oração principal e separar orações intercaladas. Então, são esses, aí os critérios para a utilização da vírgula. Um erro muito comum em relação ao uso da vírgula é separar o sujeito do predicado. Por exemplo, João comeu maçã ontem. Eu não posso colocar, aí, vírgula depois de João, porque eu vou estar separando o sujeito e no caso aí do verbo, Não posso separar nem o sujeito do predicado, nem entre verbo e seu complemento, entre o sujeito e o verbo, que indica a ação feita pelo substantivo. Aí algumas mudanças de sentido, Uma vírgula faz toda a diferença dentro do texto. Não espere, No primeiro, está falando para esperar.
O outro já que não dá mais. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve, né? A gente está criando um herói na segunda frase, né? Isso só ele resolve, né? Como se fosse no sentido de somente, uma coisa simples. Isso só ele resolve, né? Aí, somente uma pessoa específica para resolver, né, o problema. Esse juiz é corrupto. Aí, esse juiz é corrupto. Aí, a gente já está falando a frase de baixo, né, que o juiz é corrupto. A de cima, a gente está mostrando que uma segunda pessoa, aí no caso, é corrupta. Onde vai passar a Semana Santa? Na Cidade Maravilhosa. Onde vai passar a Semana Santa? Aí, no caso, está referindo a alguém a algum comportamento, né? Adequado, contido, digamos assim. Na Cidade Maravilhosa também tem mudança de sentido, né? Se eu não colocar vírgula, obviamente, eu vou estar me referindo ao Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, e maravilhosa eu posso estar referindo a uma amiga que eu estou conversando, no caso, se tiver entre vírgulas. Por isso que a entonação, o uso da vírgula faz todo sentido em relação, né, ao contexto da frase. Aí eu coloquei, né, alguns exemplos também, que mudam o sentido. Aí tem algumas questões. Eu coloquei para vocês, né? Aí é só para uma fixação. Aí eu coloquei vários exemplos que no decorrer aí dos slides, vocês vão, né? Aquele primeiro slide, eu coloquei todas as regras, as principais regras em relação ao uso das vírgulas. Esses são complementares, dando uma explicação mais detalhada sobre tudo aquilo, né, que eu falei para vocês anteriormente. No caso da enumeração, elipse do verbo, enfim. Aí, no caso, né, que não se pode usar, obviamente, o uso de vírgula, né, para separar o sujeito do verbo, o sujeito do predicado. Aí, mais alguns exemplos. Aí, o poder da vírgula em relação à mudança de sentido. E aqui algumas questões também para fixarem ainda mais esse conteúdo.